Segundo Crônicas, capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra, e dispuseste o coração para buscares a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Também depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu ali Josafá alguns dos levitas, e dos sacerdotes, e dos cabeças das famílias de Israel, para julgarem da parte do Senhor, e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem, dizendo: Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Toda vez que vier a vós outros sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Segundo Crônicas, capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? Não a desse para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito,
mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos
quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Quanto aos mais atos de Josafá, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Segundo Crônicas, capítulo 21. Descansou Josafá com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão seu filho reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha desse era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar a ele sempre uma lâmpada, e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá, e constituíram seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes, e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam, e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Libna contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e induziste à idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também os seus filhos e as suas mulheres, de modo
que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis.